Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como eu comecei na vida cristã e mudei minha vida para sempre. Não tem como você conhecer Jesus e continuar do mesmo jeito. Se tem alguém que um dia conheceu Jesus e continuou do mesmo jeito, eu sinto muito em te falar, essa pessoa não conheceu ainda de verdade, porque existem coisas que Deus muda em nós. A gente não consegue continuar a mesma pessoa. Isso é uma realidade. Amém? Então, quando eu conheci Jesus, eu era bem pequenininha. Quando eu ouvi falar desse Jesus, desse amor, quando eu fui inserida no contexto de ir para a igreja, essas coisas, sabe? De ouvir falar de um Jesus que nos amava e tal, que nos amava, não que nos ama, né? Inclusive, eu separei um versículo para ler aqui com vocês, aqui em Jeremias, capítulo 1, o versículo 5, diz assim, ó: Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Gente, isso aqui é muito tremendo. Olha o que fala que antes que eu formasse você no ventre, eu te conheci. Deus nos conheceu antes de misericórdia, antes de nos formar no ventre. Então é Ele que te forma lá. Você acha que você veio assim, sei lá, né, de uma experiência ou inclusive de uma forma desagradável, que tem gente que nasce, né, de formas que nem convém falar aqui, mas eu quero dizer para você que Deus que te formou, acredita. Foi Deus quem me fez, com toda essa beleza. Foi Ele quem me fez antes que eu tivesse no ventre da minha mãe. E ainda diz aqui, ó, Ele me conheceu e antes que eu saísse do útero, Ele me santificou. E Ele te santificou. E, e ordenou como profeta para as nações. Nós somos em algum nível, né? Nós somos profeta às nações. O que é um profeta? Um profeta é o que fala, que anuncia as bênçãos do Senhor. Então eu tô sendo uma profeta aqui na sua vida. E você pode ser profeta na vida de alguém. E você pode pensar, ah, mas eu não tenho título de profeta. Não, você não precisa. Deus está falando aqui, ó. Gente, a palavra de Deus é real. É real a palavra de Deus. E o quanto foi importante para mim conhecer Jesus nessa fase da minha vida. Sabe por quê? Porque depois Ele me livrou de muitas enrascadas que eu mesma me meti. Acredite. A gente que se mete nas enrascadas, né? Mas a minha vida, ela mudou para sempre, desde aquele momento que eu conheci Jesus ali, entre 8 a 10 anos. Não sei se você conheceu Jesus na infância, na adolescência ou agora na fase adulta. O que eu quero te dizer é o seguinte, que a sua vida nunca mais será a mesma depois que você conhece Jesus. E se alguém te falou que é fácil servir a Deus, essa pessoa mentiu para você, ó, porque não é fácil. Se fosse, todo mundo servia, né? Mas não é fácil. Pois é. Existe uma cruz, sim, para carregar diariamente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. É assim que diz a palavra do Senhor. Então, se alguém fala que, vem, aceita Jesus, que a tua vida agora vai ser só maravilhas. Existem sim, gente, sinais e maravilhas, dependendo do ambiente que você está. Mas Deus, Ele é um Deus, sim, de sinais e maravilhas. Você é uma maravilha do Senhor. Se você está aí vivo, com saúde, olha, eu tô meio debilitada aqui da garganta, a gente saiu de uma gripe agora assim, daquelas, sabe? Daquelas, tipo, meu Deus, que negócio é esse?
Mas eu já tô aqui de volta, graças a Deus. Sã e salva de toda gripe, sai em nome de Jesus. Mas o quanto é importante, sabe, a gente falar de Jesus, a gente conhecer Ele quando a gente é criança ainda, porque a criança, ela só absorve, né? Ela não questiona. Por isso que a gente precisa saber o que ensina para uma criança. Porque ela só aprende, e se ela aprendeu errado, se ela aprender o que é errado, misericórdia, ela vai crescer achando que aquilo é o certo, mas não é. Então, é melhor ensinar os caminhos do Senhor. E, inclusive, tem um versículo que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, né? A palavra do Senhor diz. Tem uma promessa aí, né, que a gente vai ensinar, e que a criança, em algum momento, essa criança, né, que agora é um adulto, ela vai voltar, porque ela vai lembrar. Então, eu sou muito grata a Deus por ter colocado no caminho da minha mãe o Senhor. E Deus usou um homem de Deus ali para falar de Jesus ali no bairro. E minha mãe passando muitas lutas, né, conjugais, muitas lutas dentro de casa. E ela topou a parada, foi participar de algumas reuniões de oração. E aí levou a gente para a igreja. E eu, como sou já quase uma dos últimos filhos da minha mãe, que minha mãe tem bastante filhos, eu tenho muitos irmãos, graças a Deus por isso. Que acontece? Que a gente era pequeno, então a gente era levado, né? Hoje não, eu vou para a igreja com minhas próprias pernas. Eu vou para a igreja, eu oro e leio a palavra, mas antes eu precisava ser carregada, ser levada de fato. Então eu não sei como é que você tá, mas todo cristão, toda pessoa precisa entender que precisa de Deus. Enquanto você não reconhece, você vai ficar sofrendo. E eu não queria que isso acontecesse na sua vida. Eu gostaria que você, sabe, já decidisse assim, não, eu preciso de Deus, eu não posso viver sozinho. Não tem como, né? Não tem como a gente viver sozinho, viver independente de Deus, sabe? Não tem como. Então, que a gente se volte para o Senhor. Que você, se você tem filhos pequenos, eu quero dizer para você, para um pouco o que você está fazendo, separa um tempo, não sei se diário, mas pelo menos semanal, para você ler a Bíblia com seus filhos, contar histórias bíblicas para eles e entender que não pensa que porque ele é criança que ele não está entendendo. Isso é um engano, né? Um engano do inimigo. Interessante é que mexer no celular ele sabe, ele aprende rápido. Nossa, como as crianças aprendem rápido, hein? Você sabia que a, a tecnologia ela é feita exatamente para que as crianças aprendam? Ela é de forma fácil, entendeu? Para que a criança aprenda mais rápido ainda. E imagina, e a criança aprende muito mais rápido do que um adulto, porque o adulto ele nem sabia que um dia ia existir um celular, né, ou um computador ou alguma outra ferramenta aí ou tecnologia. E as crianças já nascem agora e já tem o celular e já sabe ali, ó, clicar e pular o anúncio no YouTube e tudo mais. O que acontece? Que a criança vai aprender também sobre Deus. Se você ensinar, eu quero dizer o quanto foi importante, porque mudou minha vida para sempre. No momento de dor, nos momentos de crises, nos momentos que eu tinha de dúvidas, eu sabia procurar uma igreja, eu sabia procurar a oração, clamava a Jesus. No momento de um sonho ruim, um pesadelo, né? Eu sabia clamar por Jesus, entende? Mas por quê? Porque eu já ouvi desde pequena
aquilo ali, sabe? Então aquilo foi incutido na minha cabeça. E assim que a gente precisa inculcar, fala na palavra, né? Inculcar. Então, o que eu fiz foi isso. Eu também ensinei para os meus filhos da forma como eu sabia. Eu errei muito em muitas coisas. Inclusive, eu vou fazer alguns vídeos aqui sobre alguns erros que eu cometi com meus filhos pequenos, porque eu precisava incutir, fazer eles amarem o Senhor. Só que se eu não amo Jesus, se Ele não é o primeiro na minha vida, eu não tenho como ensinar. Você não tem como ensinar uma coisa que você não viveu, um caminho que você não trilhou, não tem como. Sabe aquela coisa de faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? É isso? É isso, né? A criança, acho que é, né? Tomara que eu tenha falado certo. A criança, ela repete o que a mãe faz. Ela só repete o que o pai fala. Ela aprende com o exemplo, por isso nós deveríamos ser bons exemplos dentro de casa. E você que tem filhos pequenos, só dá uma observada. Se você acha que não está muito legal ali o comportamento do seu filho, é só prestar atenção, é só alinhar. Por quê? Porque ele só repete o que ele assiste dentro de casa. Isso é realidade, tá? É realidade. E não tem nem como discutir sobre isso. A criança, ela é uma série de repetição. Ela aprende a falar português. Por quê? Porque ela ouve português o dia inteiro. Acredita que se o seu filho tivesse lá em Londres, ouvindo inglês o dia inteiro, ele iria aprender o inglês, pode ter certeza. E assim como tem crianças que estão expostas a mais idiomas, elas aprendem vários idiomas. Então, que a gente possa ensinar o idioma do reino de Deus para os nossos filhos. Amém. E o quanto isso me fez bem, né? Porque na fase adulta eu sabia que eu precisava de Deus. E igual hoje eu sei, eu preciso do Senhor. Não tem como, gente. A gente querer viver sem Deus, ainda mais nesse mundo, né? Que tá de mal a pior. Mas a palavra já diz, né? O mundo jaz no maligno. Então, depois que Adão errou, a queda do homem, né? Ali a Eva e o Adão, o mundo foi entregue nas mãos do inimigo. Então, por isso que Deus, ele nada sai do controle dele, sabe? Mas é a permissão dele ali, muitas coisas que acontecem hoje. Por isso a gente precisa se voltar para Deus, para que legalmente Deus possa agir em nosso favor. Eu espero que você tenha entendido o que eu estou querendo te dizer. É muito importante que a gente consiga falar de Jesus para nossas crianças. E o quanto que isso impacta na vida adulta dessas crianças. Amém? Eu nem sei, eu já estou quase para terminar o vídeo e eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e deixa aquele like, tá? Para que a gente possa compartilhar mais. A palavra do Senhor está aqui. A gente está na primeira temporada aí para compartilhar a palavra de Deus da forma que eu compreendo, da forma que você compreende. E eu até quero te incentivar a você também compartilhar a palavra do Senhor. Existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos das pessoas. E se a gente parar para ler a Bíblia, o Espírito Santo vai clarear na nossa mente aquilo que realmente importa. Ele vai nos mostrar. E eu quero dizer para você, meu nome é Adriana, e eu vim aqui compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E a minha vida mudou para sempre depois que eu conheci Jesus. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Antes da gente terminar esse pequeno bate-papo aqui, né? Essa pequena conversa, eu quero abrir a Bíblia aqui para ver o que o Senhor tem para falar conosco, como eu faço em todos os vídeos. Opa, vamos lá.
Diz aqui, ó. Se vós, então, tratastes verdadeira e sinceramente para com Jerubaal e a sua casa neste dia, então regozijai-vos em Abimeleque e deixai-o também regozijar-se em vós. Eu não compreendi nada, não. Vou abrir em outro lugar aqui, tá bom? Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Glória a Deus. Aqui em Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Que a gente esteja humilde para que a honra já venha logo depois, que a gente mantenha essa humildade em nome de Jesus e que o temor do Senhor venha fazer parte da nossa vida em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.